O sangue ainda estava fresco no batente da minha porta quando entendi que alguém havia cometido o erro mais grave da própria vida. Eram quase 2 da manhã quando ouvi os gemidos vindos do corredor. Pensei que fosse um dos mendigos que ocasionalmente buscavam abrigo na varanda. Em Fortaleza, até os desesperados conhecem os endereços da compaixão. Mas quando acendi a luz, vi meu filho Rafael caído no chão, com o rosto inchado e uma mancha escura se espalhando pela camisa social que eu havia comprado para ele no mês passado. Mãe? A voz saiu como um sussurro rouco, carregado de humilhação. 61 anos de vida, 52 deles construindo meu nome nesta cidade, e foi nessa madrugada que descobri que alguém teve a audácia de tocar no meu filho. Não fiz perguntas imediatas. Quando você tem poder real, aprende que informações chegam na hora certa, e reações precipitadas são um luxo de quem não tem nada a perder. Ajudei Rafael a entrar, cada movimento meu calculado e silencioso. Limpei seus ferimentos com a mesma precisão com que sempre conduzi meus negócios, sem pressa, mas sem hesitação. Ele tremia, não de dor física, mas de algo que reconheci imediatamente, a humilhação de um homem que foi tratado como inferior. Isso não foi uma briga, foi um recado, ele disse, tentando endireitar as costas mesmo com as costelas doloridas. Preparei chá de erva cidreira, o mesmo ritual que fazia desde que ele era criança, quando pesadelos o acordavam no meio da noite. Alguns hábitos transcendem poder e posição social. Alguns gestos são simplesmente amor maternal. Conte-me, disse, colocando a xícara fumegante em suas mãos trêmulas. Rafael bebeu o chá em pequenos goles, reunindo coragem. Ofegante, ele finalmente disse: "Isso foi o pai da minha esposa. Ele disse que eu não sou digno da família dele e me expulsou." As palavras ecoaram no silêncio da minha sala. 61 anos, e alguém ainda me subestimava. Alguém ainda acreditava que Clara Ribeiro era apenas mais uma aposentada de Fortaleza, uma sogra comum que aceitaria qualquer humilhação contra sua família. Que engano fatal! Terminei de servir o chá, caminhei até minha escrivaninha e peguei o telefone fixo, aquele aparelho antigo que muitos consideravam obsoleto, mas que eu mantinha por uma razão muito específica. Alguns números nunca saem de circulação. Alguns contatos são patrimônio de décadas. Disquei o número que sabia de cor, memória gravada desde os anos 80, quando Fortaleza ainda estava sendo construída e eu estava construindo o meu lugar nela. Alô, comandante Moreira? Clara Ribeiro. Desculpe a hora, mas preciso de um favor urgente. Minha voz estava calma, quase maternal, mas havia uma firmeza que quem me conhece há décadas reconhece imediatamente. Preciso de algumas informações sobre um tal de Álvaro Mendonça. Sim, aquele do setor imobiliário. Tudo o que você conseguir até amanhã de manhã. Desliguei e me virei para Rafael, que me olhava com uma mistura de surpresa e alívio. Mãe, o que você está fazendo? Sentei-me ao lado dele no sofá, alisando seus cabelos como fazia quando era pequeno. Está na hora de lembrar a este senhor que aqui existe uma verdadeira dona da cidade. Rafael me encarou, e por um momento vi nele o menino de 8 anos que chegou em casa chorando porque os colegas disseram que ele não tinha pai. Na época, eu havia ido à escola e conversado com cada mãe individualmente. Nunca mais ninguém desrespeitou meu filho. Você não entende, mãe. Ele tem muito dinheiro, muita influência. Querido, disse, segurando seu rosto machucado entre minhas mãos, dinheiro novo compra muita coisa, mas não compra história. E eu tenho história nesta cidade. A verdade é que Álvaro Mendonça havia cometido 2 erros graves. Primeiro, acreditou que intimidação física seria suficiente para resolver seu problema. Segundo, subestimou completamente quem era a mãe de Rafael. Eu não era apenas Clara Ribeiro, aposentada do Banco do Nordeste. Eu era Clara Ribeiro que, nos anos 80, ajudou a financiar metade dos empreendimentos que hoje definem os Quilini de Fortaleza. Clara Ribeiro que conhecia os segredos de cada família tradicional da cidade. Clara Ribeiro que,
Quando o prefeito precisava de apoio real, vinha discretamente à minha casa para conversas que nunca apareciam nos jornais. Ele realmente disse que você não é digno da família dele? Perguntei, servindo mais chá. Disse que eu sou um advogado medíocre, que não tenho patrimônio real, que Luciana merecia alguém do nível social dela. Rafael engoliu em seco. E disse que se eu não me afastasse, ele se encarregaria de me tirar do caminho, definitivamente. Ameaças de morte. O homem havia realmente perdido a noção da realidade. Levantei-me e caminhei até a janela, observando Fortaleza despertar sob o sol nascente. Lá embaixo, a cidade que eu ajudei a construir começava mais um dia. Em algumas horas, pessoas que deviam favores a mim estariam abrindo suas empresas, seus escritórios, suas repartições públicas. Rafael, disse, sem me virar, você vai voltar para casa hoje. Vai abraçar sua esposa, vai cuidar do bebê que ela carrega, e vai fingir que ontem nunca aconteceu. Mãe, eu não posso. Pode sim. Porque o senhor Álvaro Mendonça vai descobrir muito em breve que existem consequências para quem toca na família Clara Ribeiro. Virei-me para ele, e meu sorriso era sereno, quase doce. E essas consequências não envolvem violência, querido. Envolvem algo muito pior, a verdade. Rafael me conhecia há 32 anos, mas naquele momento vi em seus olhos que ele estava descobrindo uma faceta da mãe que nunca havia imaginado existir. A mulher que o criou sozinha, que nunca se casou novamente, que sempre foi discreta e reservada, estava revelando uma força que ele jamais havia suspeitado. O que você vai fazer? Vou lembrar a Fortaleza inteira de quem sou eu. Peguei minha agenda, aquela de couro marrom, gasta pelo tempo, repleta de nomes e telefones que representavam décadas de relacionamentos cuidadosamente cultivados. E vou ensinar ao Sr. Mendonça a diferença entre ter dinheiro e ter poder real. Às 7 da manhã, Rafael saiu para casa. Às 7h15, eu já estava no telefone com a primeira de muitas pessoas que me deviam favores. Às 8 horas, 3 chamadas depois, eu já sabia onde Álvaro Mendonça havia conseguido o dinheiro para seus primeiros investimentos nos anos 90. E não eram informações que ele gostaria de ver nos jornais locais. O dia estava apenas começando, e eu mal havia usado 1/10 dos recursos à minha disposição. Álvaro Mendonça havia mexido com a pessoa errada, na cidade errada, no momento errado da história. Ele não sabia ainda, mas sua vida acabará de se complicar de uma forma que todo o dinheiro do mundo não conseguiria resolver. Porque em Fortaleza, existem reis do dinheiro novo. E existe Clara Ribeiro. E a diferença entre os dois estava prestes a ficar muito, muito clara. O primeiro telefonema que fiz às 8h30 da manhã foi para Dona Conceição, da padaria São Francisco. Pode parecer estranho começar uma guerra por aí, mas quem não conhece o poder das padarias em uma cidade nordestina não entende nada sobre informação real. Conceição, querida, como está a família? Minha voz carregava décadas de amizade genuína. Preciso saber algumas coisinhas sobre o genro da Mendonça, aquele Álvaro. Você sabe como essas informações chegam até você? Enquanto esperava ela reunir os fofocas mais recentes, meus olhos pousaram na fotografia emoldurada sobre a mesa, Rafael aos 5 anos, segurando um diploma de honra ao mérito da escola. Foi a primeira vez que entendi que meu filho era especial, que merecia todas as oportunidades que eu não tive. Naquela época, eu trabalhava dupla jornada no banco, de dia na gerência, de noite fazendo consultoria financeira para pequenos empresários que não conseguiam crédito pelos meios tradicionais. Rafael dormia no escritório do banco enquanto eu atendia clientes até às 10 da noite, fazendo milagres com planilhas e garantindo que famílias inteiras não perdessem seus negócios. A gaveta da minha escrivaninha ainda guarda os recibos daqueles empréstimos pessoais que fiz nos anos 80. Não eram valores grandes para os padrões de hoje, mas na época significavam a diferença entre um comerciante manter sua loja aberta ou fechar as portas. Cada recibo ali representa uma família que me deve gratidão eterna, e que jamais esqueceu. Dona Clara? A voz de Conceição me trouxe de volta ao presente. Então, sobre esse Álvaro,
Você sabia que ele começou vendendo carros usados lá no Mucuripe? E que o primeiro dinheiro grosso dele veio de umas parcerias meio suspeitas com o pessoal do Rio de Janeiro. Interessante. Anotei mentalmente e agradeci. O segundo telefonema foi para seu Raimundo, do cartório do centro. 50 anos de amizade, desde quando eu o ajudei a conseguir o concurso público que mudou sua vida. Raimundo, preciso que você dê uma olhadinha discreta nos registros do Álvaro Mendonça. Propriedades, transferências, procurações, tudo o que não for confidencial demais. Pausa. E se for confidencial demais, você sabe que pode contar comigo, né, meu velho? Ele riu do outro lado da linha. Clara, você nunca muda. Pode deixar que até o fim da tarde eu tenho tudo aí. Desliguei e caminhei até a estante onde guardo meus álbuns de fotografia. Cada imagem ali conta a história de como uma mulher sozinha construiu não apenas uma carreira, mas uma rede de influência que transcende gerações. Foto de 1987. Eu e Rafael na formatura dele como o melhor aluno da escola pública. Naquela época, eu já financiava discretamente bolsas de estudo para crianças carentes, não por caridade, mas por investimento. Cada família que eu ajudava se tornava parte da minha rede de proteção Invisible. Foto de 1992, inauguração da creche comunitária do bairro. Eu havia convencido 12 empresários a contribuir, organizei a campanha, negociei com a prefeitura. Na foto, apareço discreta no fundo, mas todos ali sabiam quem realmente tornou aquele projeto possível. Foto de 1998, casamento de Marcinha, filha do seu João da oficina. Eu que paguei o vestido, negociei o salão, consegui o desconto no buffet. Na época, João estava desempregado e desesperado. Hoje, ele é dono de 3 oficinas e sempre que me vê na rua, para o que está fazendo para me cumprimentar. A verdade é que durante 30 anos, enquanto criava Rafael sozinha, eu também construía algo que não sabia nomear na época, uma família estendida. Cada favor que fiz, cada problema que resolvi, cada pessoa que ajudei se tornava parte de um sistema invisível de lealdade e gratidão. Quando o telefone tocou às 10 horas, eu já esperava. Dona Clara? Aqui é o comandante Moreira. Consegui aquelas informações que pediu. Pode falar, comandante. Álvaro Mendonça tem uma ficha interessante. Nos anos 90, foi investigado por lavagem de dinheiro, mas o processo foi arquivado, digamos, por falta de interesse em prosseguir. Tem ligações com gente pesada do Rio, e alguns investimentos imobiliários que começaram com dinheiro de origem questionável. E hoje em dia? Hoje está limpo oficialmente, mas ainda mantém parcerias suspeitas. E tem um problema sério, deve muito dinheiro para gente que não aceita inadimplência. Anotei tudo cuidadosamente. Comandante, você poderia me fazer mais um favorizinho? Descobrir se ele tem alguma pendência com a Receita Federal, trabalhista, alguma coisa assim? Para você, Clara, faço isso e muito mais. Deve ter, todo mundo desse nível tem esqueletos no armário fiscal. Desliguei e sorri. Álvaro Mendonça havia cometido o erro mais grave possível, acreditou que dinheiro era sinônimo de poder. Mas poder real não se compra, se constrói através de décadas de relacionamentos genuínos, favores mútuos e, principalmente, memória. Olhei novamente para a foto de Rafael pequeno e lembrei do sacrifício que aquela criança nunca soube que fiz. Em 1995, quando ele tinha 12 anos e sonhava em estudar em um colégio particular melhor, recebi uma proposta de casamento de um viúvo rico. Ele estava disposto a pagar os estudos de Rafael, nos dar uma vida confortável, uma casa maior. Recusei. Não porque não precisasse da segurança financeira, mas porque intuía que aceitar aquela proposta significaria abrir mão da independência que estava construindo. Significaria trocar minha autonomia pela zona de conforto. E eu já havia aprendido que mulheres que dependem de homens para proteger seus filhos, no final, não protegem ninguém. Preferi continuar trabalhando dupla jornada, continuar construindo minha própria rede, continuar sendo Clara Ribeiro por méritos próprios. E hoje, aos 61 anos, enquanto planejava como lidar com um homem que ousou humilhar meu filho, eu sabia que havia feito a escolha certa.
Às 11 horas, liguei para Luciana. Minha filha, como você está passando? E o bebê? Ah, Dona Clara, estou preocupada. Rafael chegou em casa hoje cedo meio estranho, disse que estava tudo bem, mas... Luciana, interrompi gentilmente, que tal você vir almoçar aqui hoje? Podemos conversar, e eu faço aquela farofa que você gosta. O papai disse que ia passar aí hoje à tarde para conversar com a senhora sobre uma coisa importante. Interessante. Então Álvaro Mendonça havia decidido vir até minha casa. Ou ele era mais idiota do que eu imaginava, ou estava tentando antecipar meus movimentos. Que bom, querida. Será um prazer recebê-lo. Quando desliguei, não pude evitar um sorriso. Álvaro vinha até minha casa acreditando que estava tomando a iniciativa. Na verdade, estava entrando exatamente onde eu queria que ele entrasse, meu território, minhas regras, minha vantagem. Passei o resto da manhã organizando mentalmente minha estratégia. Não seria uma guerra rápida e brutal. Seria algo muito mais sofisticado, uma desconstrução sistemática da reputação de um homem que acreditava ser intocável. E tudo começaria naquela tarde, quando ele se sentasse na minha sala e descobrisse que havia subestimado completamente o poder da mulher que criou o homem que ele tentou humilhar. Porque Rafael era meu filho. E em Fortaleza, mexer com os filhos de Clara Ribeiro tinha um preço que poucos podiam pagar. Álvaro Mendonça chegou às 2:30 da tarde dirigindo uma BMW preta, dessas que fazem barulho proposital para anunciar a chegada do dono. Aparentava seus 50 e poucos anos bem cuidados, terno italiano, sapatos que custavam mais que o salário mínimo, e aquela arrogância particular dos homens que confundem dinheiro com caráter. Eu esperava na varanda, vestindo meu vestido azul marinho mais elegante, aquele que usei na posse do prefeito atual. Simples, mas com a dignidade que só décadas de respeito conquistado podem dar. Senhora Clara, disse, sem tirar os óculos escuros. Creio que precisamos conversar. Claro, senhor Mendonça. Entre, por favor. Observei como ele analisou minha sala, os móveis de madeira maciça, a cristaleira com as peças de família, as fotografias estrategicamente posicionadas. Seus olhos pararam na foto onde eu apareço cumprimentando o governador na inauguração de um hospital. Café, ofereci, com a cortesia automática de quem foi criada para receber bem as pessoas, independente de quem sejam. Não, obrigado. Vim direto ao assunto. Ele se sentou na poltrona principal sem ser convidado, primeiro erro social grave. Ontem houve um mal-entendido entre mim e seu filho. Mal-entendido? Repeti a palavra lentamente, saboreando cada sílaba. É assim que o senhor chama espancar alguém? Espancar é uma palavra muito forte. Apenas deixei claro para Rafael que ele precisa repensar certas atitudes. Sentei-me em frente a ele, cruzei as pernas e juntei as mãos no colo. Que atitudes, senhor Mendonça? Olha, Dona Clara, vou ser direto com a senhora. Ele se inclinou em porte para frente, assumindo uma postura que provavelmente funcionava em suas reuniões de negócios. Seu filho é um bom rapaz, mas não está no nível social da minha filha. Luciana foi criada em berço de ouro, estudou nos melhores colégios, tem um padrão de vida que ele jamais conseguirá oferecer. Eu ouvi em silêncio, observando cada gesto, cada inflexão de voz. Era fascinante como alguns homens acreditavam que intimidação funcionava com todas as pessoas. Continue, disse simplesmente. Minha filha merece alguém de posses, alguém que possa manter o status da família. Rafael é um advogado medíocre, ganha uma mixaria, mora em apartamento alugado. Ele fez uma pausa dramática. A senhora mesmo é prova do que estou dizendo. Aposentada do banco, casa simples, vida simples. Não é o ambiente adequado para minha filha criar um filho. A ofensa estava clara. Não apenas contra Rafael, mas contra mim. Álvaro Mendonça havia entrado na minha casa para me dizer que éramos pobres demais, simples demais, indignos demais para sua preciosa família.
Entendo, disse, minha voz permanecendo calma como um lago antes da tempestade. E o que o senhor propõe? Uma indenização. Ele puxou o envelope do boleto interno do terno. R$ 100.000 para Rafael se afastar definitivamente da Luciana. Ele pode recomeçar a vida em outra cidade, encontrar alguém mais adequado ao nível dele. Olhei para o envelope sem estender a mão para pegá-lo. E se ele recusar? Então as coisas vão ficar muito difíceis para vocês dois. O tom mudou, ficou mais escuro. Eu tenho influência nesta cidade, Dona Clara. Posso fazer com que Rafael perca clientes, que não consiga emprego em lugar nenhum. Posso tornar a vida de vocês um inferno até que ele entenda que é melhor aceitar minha generosidade. Ali estava. A ameaça explícita, a demonstração de poder, a tentativa de me diminuir no meu próprio lar. Álvaro Mendonça acabará de cometer todos os erros que um homem pode cometer ao lidar com Clara Ribeiro. Senhor Mendonça, disse, levantando-me com a elegância que aprendi observando mulheres realmente poderosas, o senhor sabe com quem está falando? Sei perfeitamente. Uma aposentada que criou filho sozinha e que deve estar desesperada para vê-lo bem na vida. Ele também se levantou, acreditando que estava controlando a situação. Não complique as coisas, Dona Clara. Aceite o dinheiro, convença seu filho a fazer a escolha certa. Caminhei até minha escrivaninha e peguei o telefone. O que está fazendo? Ligando para alguém que pode ter interesse na nossa conversa. Disquei um número e esperei. Alô, Dr. Carvalho? Clara Ribeiro. O senhor poderia vir aqui em casa agora? Tem um cavalheiro que gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Desliguei e sorri para Álvaro, que havia empalidecido visivelmente. Dr. Carvalho é o promotor de justiça responsável por investigações de extorsão e ameaça, expliquei cordialmente. Pensei que seria interessante ele ouvir sua proposta de indenização e suas ameaças. Você não pode provar nada. Ah, senhor Mendonça. Peguei meu celular e mostrei a ele. Gravei nossa conversa inteira. É legal, já que estamos na minha casa e eu não precisava avisá-lo. Pausei para observar o pânico crescendo em seus olhos. Além disso, tenho certeza de que o promotor ficará muito interessado em saber como um homem que começou vendendo carros usados conseguiu tanto dinheiro para ameaçar famílias respeitáveis. Como você sabe sobre seus negócios com o pessoal do Rio de Janeiro? Sobre os processos arquivados nos anos 90? Sobre suas dívidas com agiotas? Cada palavra foi pronunciada com a precisão de um bisturi. Senhor Mendonça, o senhor cometeu um erro grave. Acreditou que eu era apenas uma velha indefesa. Ele tentou manter a postura arrogante, mas o suor em sua testa o entregava. O senhor tem duas opções, continuei, caminhando lentamente ao redor dele como uma pantera cercando sua presa. Primeira, sair da minha casa agora, pedir desculpas ao meu filho, e tratar minha nora com o respeito que ela merece. Segunda, descobrir exatamente por que as pessoas importantes desta cidade fazem questão de me cumprimentar com reverência. Você está blefando. Peguei minha agenda antiga e folheei algumas páginas. Aqui está o telefone do delegado Macedo, devo a ele alguns favores desde que ajudei a filha dele a conseguir uma bolsa de estudos. Aqui o número do juiz Rodrigues, curiosamente, foi meu cliente nos anos 80 quando ele ainda era um advogado quebrado. E este aqui? Mostrei uma página específica, é do jornalista que escreve a coluna social do maior jornal da cidade. Imagino como ele reagiria sabendo que um empresário está tentando comprar e ameaçar famílias tradicionais de Fortaleza. Álvaro Mendonça finalmente entendeu que havia entrado numa guerra sem conhecer seu inimigo. O que você quer? Quero que o senhor aprenda uma lição importante. Dinheiro novo não compra respeito, não compra dignidade e definitivamente não compra impunidade. Sentei-me novamente, agora completamente no controle.
e quero que entenda que Rafael é meu filho. Tocar nele é tocar em mim. E mexer comigo, Sr. Mendonça, tem consequências que seu dinheiro não consegue resolver. A campainha tocou. Era o Dr. Carvalho. Ah, que perfeito timing, disse, sorrindo docemente. Agora o senhor pode explicar pessoalmente para o promotor sua teoria sobre indenizações e ameaças. Álvaro Mendonça saiu pela porta dos fundos 5 minutos depois, sem o envelope de dinheiro e com um problema muito maior do que imaginava. Porque descobrira que em Fortaleza existia uma hierarquia que ele desconhecia completamente. E que, nessa hierarquia, Clara Ribeiro ocupava um lugar que ele jamais alcançaria, não importava quantos carros importados comprasse. E você, que está me ouvindo agora, onde você está falando? Me conta nos comentários de onde você está me escutando essa história. 3 dias depois da visita de Álvaro, eu já sabia mais sobre ele do que ele próprio gostaria de lembrar. Comandante Moreira havia sido extremamente eficiente. Sentada na minha poltrona preferida, com os documentos espalhados sobre a mesa de centro, eu lia cada detalhe da vida financeira de um homem que acreditava ser intocável. Interessante, murmurei, examinando uma cópia de um contrato de 1994. Muito interessante mesmo. Álvaro Mendonça não era simplesmente um empresário bem-sucedido. Era algo muito mais perigoso, um homem com um passado sujo tentando se reinventar como cidadão respeitável. E como toda pessoa com segredos, ele usava ameaças para proteger sua nova imagem. O primeiro documento revelava suas ligações com uma rede de lavagem de dinheiro que operava entre Fortaleza e Rio de Janeiro nos anos 90. Carros importados comprados com dinheiro vivo, vendidos por valores irrisórios para empresas fantasmas, que depois os revendiam pelo preço real. Um esquema simples, mas eficiente para converter dinheiro sujo em patrimônio limpo. O segundo documento era ainda mais revelador, uma dívida de R$ 2 milhões com agiotas cariocas que nunca foi quitada. Álvaro havia sumido de um dia para outro em 1998, mudado de nome, forjado documentos e recomeçado a vida em Fortaleza como se nada tivesse acontecido. Mas o terceiro documento foi o que realmente me fez sorrir, uma certidão de nascimento falsificada. O nome verdadeiro de Álvaro Mendonça era Osvaldo Pereira da Silva, filho de uma lavadeira de Queimados e de um biscateiro desempregado. Nada de família tradicional, nada de berço de ouro. Peguei o telefone e liguei para Rafael. Filho, preciso que você venha aqui. E traga a Luciana junto. Mãe, aconteceu alguma coisa? Aconteceu que descobri exatamente quem é o pai da sua esposa. E ela precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. 1 hora depois, eles estavam na minha sala. Luciana, com seus 7 meses de gravidez, sentou-se no sofá com cuidado. Rafael permaneceu em pé, tenso, adivinhando que algo importante estava para acontecer. Minha filha, comecei, olhando diretamente para Luciana, preciso te contar algumas coisas sobre seu pai que você não sabe. Vai ser difícil de ouvir, mas você tem o direito de saber quem realmente é o homem que criou você. Luciana franziu a testa, instintivamente colocando a mão sobre a barriga. Dona Clara, do que a senhora está falando? Peguei os documentos e os coloquei sobre a mesa de centro, organizados como evidências em um tribunal. Seu pai não se chama Álvaro Mendonça. O nome verdadeiro dele é Osvaldo Pereira da Silva. Ele nasceu em Queimados, Rio de Janeiro, filho de uma lavadeira e um desempregado. O silêncio na sala foi absoluto. Rafael se sentou lentamente ao lado da esposa. Isso não é possível, Luciana sussurrou. Meu pai sempre me contou que era de uma família tradicional do Rio, que perdeu tudo em maus investimentos e veio para Fortaleza recomeçar. Mentira. Mostrei a certidão de nascimento falsificada. Osvaldo estava envolvido com lavagem de dinheiro, fugiu do Rio devendo 2 milhões para agiotas e criou uma identidade completamente nova aqui em Fortaleza. Luciana pegou o documento com mãos trêmulas. Seus olhos percorriam cada linha, cada carimbo,
cada prova de que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Tem mais, continuei, sem prazer algum em destruir as ilusões de uma jovem que eu amava como filha. O dinheiro que pagou seus estudos particulares, sua faculdade, esta vida confortável que você sempre teve, veio de atividades criminosas. Mãe, Rafael tentou intervir, talvez seja melhor parar por aqui. Não, filho. Ela precisa saber tudo. Virei-me novamente para Luciana. Seu pai veio à minha casa esta semana tentar me comprar com 100 mil reais para que você se separasse do Rafael. Disse que vocês não eram do mesmo nível social, que Rafael não merecia você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luciana. Ele disse isso? Disse. E me ameaçou, disse que podia arruinar nossa vida se Rafael não aceitasse o dinheiro e sumisse da sua vida. Peguei sua mão. Minha filha, seu pai não é um empresário respeitável. É um criminoso fugitivo tentando se reinventar usando você como fachada de respeitabilidade. Rafael se levantou e começou a andar pela sala. Eu sabia que havia algo errado. O jeito como ele falava de dinheiro, como tratava as pessoas, sempre me pareceu falso. O pior de tudo, continuei, puxando outro documento, é que ele está tentando usar você e o bebê como escudo. Se alguém começar a investigar o passado dele, ele vai se apresentar como um pai de família dedicado, avô amoroso, cidadão regenerado. Luciana soluçava agora, as mãos protegendo instintivamente a barriga. Eu não entendo, por que ele faria isso? Por que mentiria sobre tudo? Porque homens como ele acreditam que podem reescrever a história com dinheiro sujo. Acreditam que podem comprar uma nova identidade, uma nova família, uma nova reputação. Sentei-me ao lado dela e a abracei. Mas não podem, querida. A verdade sempre aparece. O que vamos fazer agora? Rafael perguntou, sentando-se do outro lado de Luciana. Agora vocês vão tomar uma decisão muito importante, respondi. Podem continuar fingindo que não sabem de nada, aceitando o dinheiro sujo e vivendo uma mentira. Ou podem enfrentar a verdade e construir sua própria vida, baseada em dignidade e honestidade. Luciana levantou o rosto para me olhar. Dona Clara, eu sempre soube que havia algo estranho na história do papai. Ele nunca falava da família dele, nunca mostrava fotos antigas, sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre nossa história familiar. E agora você sabe por quê. Mas ele é meu pai. É o único pai que conheço. Como posso simplesmente... Não estou pedindo para você odiá-lo, minha filha. Estou pedindo para você proteger sua família verdadeira, Rafael e o bebê que você carrega. Apontei para os documentos. Este homem é perigoso. Ele espancou seu marido, me ameaçou, e agora descobrimos que é um fugitivo da justiça. Rafael pegou a mão de Luciana. Amor, precisamos pensar no nosso filho. Que tipo de influência esse homem vai ter sobre ele? Ele vai ensinar nosso neto que mentir é aceitável, que dinheiro sujo compra dignidade, que ameaçar pessoas é normal quando elas incomodam. Minha voz era firme, mas gentil. É isso que vocês querem? Luciana secou as lágrimas e respirou fundo. O que a senhora acha que devemos fazer? Primeiro, vocês vão se mudar para longe dele. Temporariamente, podem ficar aqui comigo enquanto procuram uma casa nova. Segundo, vamos cortar qualquer dependência financeira que vocês tenham dele. Terceiro. Parei para olhá-la nos olhos, vamos decidir se entregamos essas informações para a polícia ou se damos a ele uma chance de desaparecer da vida de vocês pacificamente. E se ele se recusar a nos deixar em paz? Então ele vai descobrir que existem consequências para homens que ameaçam a família Clara Ribeiro. Peguei meu telefone. Eu tenho contatos na Polícia Federal que ficarão muito interessados em saber que Osvaldo Pereira da Silva está vivo e bem em Fortaleza.
Naquele momento, vi nos olhos de Luciana a mesma determinação que vi em Rafael quando ele era criança e decidia enfrentar algum valentão na escola. Ela era mais forte do que imaginava, apenas precisava descobrir essa força. Dona Clara, ela disse, endireitando os ombros, eu quero fazer a coisa certa. Pelo meu filho, pelo Rafael, e por mim mesma. Então vamos fazer. Sorri para ela. Mas saiba que uma vez que começarmos este caminho, não há volta. Seu pai vai tentar tudo para nos parar, ameaças, chantagem emocional, talvez até violência. Ele já tentou violência com Rafael, ela respondeu, surpreendendo a todos nós com a frieza em sua voz. E isso foi antes de eu saber que ele é um mentiroso e um criminoso. Naquele momento, entendi que Luciana não era apenas a jovem frágil e protegida que eu pensava. Era uma mulher descobrindo sua própria força, uma mãe disposta a proteger seu filho ainda não nascido de um avô que representava tudo o que havia de errado no mundo. E eu, Clara Ribeiro, havia encontrado não apenas uma nora, mas uma aliada na guerra que estava apenas começando. Porque Osvaldo Pereira da Silva, vulgo Álvaro Mendonça, ainda não havia entendido que mexera com a família errada, na cidade errada, no momento errado da história. E que sua nova identidade cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas em um vendaval nordestino. A vingança de Osvaldo veio na forma de uma liminar judicial. Na manhã de terça-feira, um oficial de justiça apareceu na minha porta com uma medida cautelar que proibia Luciana de se afastar mais de 2 quilômetros da casa do pai para a preservação dos laços familiares durante a gestação de risco. Anexado ao processo estava um laudo psiquiátrico falso atestando que ela estava sob influência psicológica nociva e sendo manipulada contra a família. Filho da mãe é esperto, murmurei, lendo cada linha do documento enquanto Luciana chorava no sofá e Rafael caminhava pela sala como um leão enjaulado. Como ele conseguiu isso tão rápido? Rafael perguntou, os punhos cerrados. Dinheiro, meu filho. Muito dinheiro bem colocado. Dobrei os papéis calmamente. Mas ele cometeu um erro fatal. Que erro? Ele nos prendeu legalmente. Ele me subestimou novamente. Peguei meu telefone e disquei um número que não usava há 5 anos. Alô, Dr. Mendes? Clara Ribeiro. Preciso de um favor urgente, daqueles que mudam o jogo completamente. Dr. Antônio Mendes era o criminalista mais respeitado do Ceará, homem que eu ajudei a construir a carreira nos anos 80 quando ele ainda era um recém-formado sem dinheiro para alugar um escritório. 30 anos depois, ele era o advogado que os poderosos procuravam quando precisavam de milagres jurídicos. Clara, minha querida. O que posso fazer por você? Preciso derrubar uma liminar fraudulenta e, ao mesmo tempo, abrir um processo criminal contra alguém. É complicado, mas sei que você adora desafios. Para você, até ressuscito morto. Pode contar comigo. 1 hora depois, Dr. Mendes estava na minha sala analisando todos os documentos, tanto a liminar falsa quanto as provas da verdadeira identidade de Osvaldo. Isso é ouro puro, disse, sorrindo como uma criança com um brinquedo novo. Temos falsificação de documentos, identidade falsa, corrupção de funcionário público para conseguir a liminar. Clara, este homem vai passar os próximos 10 anos explicando para a Justiça Federal como conseguiu enganar todo mundo por tanto tempo. E a liminar? Vou derrubar hoje mesmo. Juiz fraudado não gosta de descobrir que foi enganado. Ele guardou os documentos na pasta. Mas preciso avisar. Quando fizermos isso, ele vai partir para o desespero. Homens como estes são perigosos quando se sentem encurralados. Dr. Mendes, disse, minha voz carregando décadas de experiência, eu não cheguei aos 61 anos sendo ingênua. Estou preparada para qualquer coisa que ele tente. Naquela tarde, enquanto aguardávamos a decisão judicial, Luciana finalmente tomou a decisão que mudaria tudo. Dona Clara, ela disse, com uma determinação que não havia demonstrado antes, quero fazer uma coisa. O que, minha filha?
Quero ir até a casa dele e confrontá-lo. Quero olhar nos olhos de Osvaldo Pereira da Silva e dizer que sei exatamente quem ele é. Rafael se levantou imediatamente. Luciana, não. É perigoso demais. Não vou sozinha. Ela olhou para mim. Dona Clara, a senhora viria comigo? Estudei o rosto da minha nora, aquela jovem que 2 semanas atrás era uma garota protegida e agora estava se transformando numa mulher de verdade. Vi nos seus olhos a mesma determinação que eu tive aos 20 e poucos anos, quando decidi que ninguém mais ditaria as regras da minha vida. Vou, respondi. Mas vamos fazer isso direito. Às 5 da tarde, chegamos na mansão de Osvaldo no meu carro, um Civic 2015 simples, mas impecavelmente conservado. Nada de ostentação, nada de intimidação. Apenas 2 mulheres chegando para uma conversa. Ele nos recebeu no portão, claramente surpreso em nos ver juntas. Luciana. Graças a Deus você voltou. E trouxe esta, senhora. Pai, Luciana disse, usando o tom de voz que eu ensinara para ela 1 hora antes, firme, mas sem raiva, ou devo dizer. Osvaldo? A mudança em sua expressão foi instantânea. O sorriso falso desapareceu, os ombros ficaram tensos, os olhos assumiram aquela dureza que homens perigosos têm quando são desmascarados. Não sei do que você está falando. Sei de tudo. Luciana tirou uma pasta da bolsa. Sei que você não é meu pai de verdade. Sei que fugiu do Rio devendo dinheiro para criminosos. Sei que construiu uma vida inteira baseada em mentiras. Luciana, essa mulher está enchendo sua cabeça de mentiras. Esta mulher tem nome, Clara Ribeiro. E ela me mostrou quem você realmente é. A voz de Luciana não tremeu nem uma vez. Um homem que espanca genros, que ameaça sogras idosas e que usa a própria filha como escudo para seus crimes. Osvaldo deu um passo em direção a ela, mas eu me coloquei entre os dois. Eu não aconselharia, disse calmamente. Temos 3 carros da polícia estacionados na esquina, 2 detetives particulares filmando esta conversa e um mandado de prisão que será executado no minuto em que você demonstrar qualquer hostilidade. Ele parou, os olhos calculando rapidamente as opções. O que vocês querem? Queremos que você desapareça, Luciana respondeu. Queremos que saia de nossas vidas e nunca mais volte. Queremos que devolva todo o dinheiro que gastou comigo, os estudos, as roupas, os presentes, porque não quero nada que venha de dinheiro sujo. Você está grávida do meu neto. Estou grávida do neto de Clara Ribeiro, ela o interrompeu. Uma mulher que construiu sua reputação com honestidade, que criou um filho com dignidade, que tem o respeito de uma cidade inteira sem precisar ameaçar ninguém. Foi nesse momento que algo lindo aconteceu. Do nada, apareceu Pedrinho, o filho de 10 anos da vizinha, correndo em direção ao portão. Vovó Clara, ele gritou, me abraçando pelas pernas. A mamãe disse que a senhora estava aqui. Pedrinho, meu anjo, o que você está fazendo? Vim te proteger. A mamãe disse que tinha um homem mau tentando machucar a senhora, aí eu trouxe isso. Ele mostrou um cabo de vassoura como se fosse uma espada. Ri e abracei o menino. Obrigada, meu guerreiro, mas não precisa. Este senhor aqui já entendeu que não deve mexer com a família da vovó Clara. Osvaldo observou a cena, um menino de 10 anos disposto a me defender com um cabo de vassoura, e finalmente entendeu algo fundamental: poder real não se mede em dinheiro ou ameaças. Se mede no amor genuíno que as pessoas sentem por você. Vocês têm 48 horas, disse Luciana, entregando uma pasta para ele. Todos os seus bens serão avaliados pela Receita Federal para verificar origem. Você pode pegar o que for comprovadamente legal e desaparecer, ou pode tentar lutar e passar os próximos anos na cadeia. E se eu escolher a primeira opção? Então nunca mais tentará contato conosco. Nunca conhecerá seu neto.
nunca mais existirá para nossa família. A voz dela não demonstrava dor, apenas determinação final. Você escolheu ser Osvaldo Pereira da Silva ao invés de ser um pai de verdade. Agora vai viver com as consequências dessa escolha. Caminhamos de volta ao carro em silêncio. Pedrinho veio conosco, ainda segurando seu cabo de vassoura protetor. Quando chegamos na esquina, Luciana finalmente chorou, mas não eram lágrimas de tristeza. Dona Clara, ela disse, limpando o rosto, pela primeira vez na vida eu me sinto livre. Livre de quê, minha filha? Livre da mentira. Livre de fingir que não via os problemas. Livre para ser mãe do jeito certo. E foi nesse momento que entendi, não havia vencido apenas uma batalha contra um criminoso. Havia ajudado uma jovem a se transformar numa mulher forte, havia protegido meu filho de uma família tóxica e havia provado para mim mesma que aos 61 anos ainda tinha poder suficiente para mudar destinos. Osvaldo Pereira da Silva desapareceu de Fortaleza 3 dias depois, levando apenas uma mala e deixando para trás uma fortuna que seria confiscada pela Receita Federal. E eu, Clara Ribeiro, descobri que o maior poder não estava na minha agenda de contatos ou na minha influência política. Estava na família verdadeira que havia construído ao longo de décadas uma família baseada em amor, respeito e verdade. O silêncio que fala mais alto. 6 meses se passaram desde aquela tarde em que confrontei Osvaldo Pereira da Silva em sua própria casa. Agora, sentada na varanda da minha casa em Fortaleza, com meu neto Gabriel de 3 meses dormindo tranquilo nos meus braços, sinto uma paz que não experimentava há décadas. O menino tem os olhos de Rafael e o sorriso sereno de Luciana. Quando seguro assim, completamente alheio às batalhas que travamos para garantir que ele nascesse em uma família baseada na verdade, entendo que toda a luta valeu a pena. Vovó Clara, a voz de Pedrinho ecoa do portão. Meu pequeno protetor, agora com 10 anos e meio, continua sendo meu guardião voluntário. Trouxe o jornal para a senhora. Pego o Diário do Nordeste que ele me entrega e vejo na capa uma notícia que me faz sorrir. Empresário foragido é condenado a 15 anos de prisão por crimes financeiros. A foto mostra Osvaldo sendo escoltado por policiais federais após ser capturado no Paraguai. Boas notícias, Dona Clara? Luciana pergunta, aparecendo na varanda com uma xícara de café fumegante. Justiça sendo feita, minha filha. Nada mais, nada menos. Observo minha nora, essa jovem que se transformou completamente nos últimos meses. A maternidade e a descoberta da verdade sobre o pai fizeram dela uma mulher forte, determinada, consciente do próprio valor. Ela não é mais a garota ingênua que aceitava tudo sem questionar. Rafael ligou do escritório, ela continua, se sentando na cadeira ao meu lado. Disse que conseguiu mais 3 clientes esta semana. O escritório está crescendo. Sorriu orgulhosa. Livre das sombras de Osvaldo, meu filho finalmente pode mostrar do que é capaz. Descobriu que não precisava da aprovação ou do dinheiro de ninguém, tinha talento e caráter suficientes para construir sua própria reputação. E você, como está se sentindo? Livre, ela responde sem hesitar. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Livre das mentiras, livre da pressão de manter aparências, livre para criar meu filho do jeito certo. Gabriel se move levemente nos meus braços, abrindo os olhinhos. Quando me vê, esboça algo que pode ser um sorriso, ou talvez seja apenas a imaginação de uma avó coruja. E você, meu príncipe, sussurro para ele, vai crescer sabendo exatamente quem são suas raízes. Vai saber que sua família se baseia em amor verdadeiro, não em mentiras ou dinheiro sujo. O telefone toca dentro de casa. É Dona Conceição da padaria. Clara, querida. Soube que você vai receber uma homenagem da Câmara Municipal. Toda a cidade está comentando. É verdade. Na semana passada recebi um convite oficial para receber o título de cidadã benemérita de Fortaleza pelos serviços prestados à comunidade.
Aparentemente, minhas décadas ajudando pessoas não passaram despercebidas. Conceição, foi uma surpresa para mim também. Surpresa nada, menina. Todo mundo aqui sabe que você é o coração desta cidade. Quantas famílias você não ajudou ao longo dos anos? Quando desligo, penso em como é engraçada a vida. Durante décadas, achei que estava simplesmente sendo uma pessoa decente, ajudando quando podia, construindo relacionamentos sinceros, sendo útil à comunidade. Nunca imaginei que estava criando uma rede de proteção invisível que seria minha maior força quando precisasse defender minha família. Rafael chega do trabalho no final da tarde, cansado mas sorridente. Mãe, como foi o dia? E meu pequeno príncipe? Seu filho foi um anjo o dia inteiro, respondo, entregando Gabriel para ele. E seu dia? Produtivo. Muito produtivo. Ele beija a testa do bebê. Sabe, mãe, às vezes ainda não acredito que estamos livres de toda aquela situação. Estamos mais que livres, filho. Estamos fortalecidos. Como assim? Descobrimos do que somos capazes quando nossa família é ameaçada. Descobrimos que temos muito mais força do que imaginávamos. Olho para Luciana, que está preparando o jantar na cozinha. Todos nós crescemos nesta experiência. Naquela noite, depois que Gabriel foi colocado para dormir e Luciana e Rafael se recolheram para o quarto, fico sozinha na varanda observando as luzes de Fortaleza se espalhando como estrelas terrestres. Penso em todas as mulheres da minha idade que talvez estejam vivendo situações parecidas, sendo subestimadas, ameaçadas, diminuídas por pessoas que acreditam que dinheiro compra impunidade. Quero que elas saibam, não importa quantos anos você tem, não importa o que tentam fazer você acreditar sobre seu poder. Se você passou décadas sendo uma pessoa decente, construindo relacionamentos genuínos, fazendo a diferença na vida das pessoas, você tem mais força do que imagina. Uma força que não se mede em dinheiro no banco ou propriedades no seu nome. Uma força que se mede no respeito conquistado, no amor cultivado, na rede de lealdade construída dia após dia através de ações consistentes. Osvaldo Pereira da Silva tentou me intimidar com ameaças e dinheiro sujo. Não sabia que estava lidando com uma mulher que construiu seu poder de forma muito mais sólida, sendo útil, confiável e genuinamente preocupada com o bem-estar das pessoas ao seu redor. O vento suave da madrugada traz o cheiro do mar de Fortaleza, e eu sorrio. Aos 61 anos, Clara Ribeiro descobriu que o maior poder não está na capacidade de destruir, mas na capacidade de proteger tudo aquilo que você ama. E que uma família construída com amor e verdade é a fortaleza mais poderosa que existe no mundo. Gabriel dorme tranquilo no quarto ao lado, protegido por gerações de força feminina, por décadas de relacionamentos cultivados com carinho, por uma avó que jamais permitirá que alguém diminua sua família. E eu durmo em paz, sabendo que o silêncio da dignidade conquistada fala muito mais alto que qualquer grito de guerra. Porque finalmente entendi. Não importa quantas tempestades a vida nos mande, sempre haverá um porto seguro chamado família verdadeira. E eu, Clara Ribeiro, sou esse porto seguro para os meus. E aí, pessoal? Chegamos ao final desta história emocionante de amor maternal e força feminina. Se vocês se emocionaram com a jornada da Clara Ribeiro, não esqueçam de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias que mexem com o coração. Contem nos comentários qual foi a parte que mais tocou vocês. E lembrem-se sempre, nunca subestimem o poder de uma mãe determinada a proteger sua família.